Ele demora geração em geração quando não faz errado, passo errado. Vai chegar em função dessa questão, aqui no Brasil, na minha opinião. E isso não é hora, nós vamos fazer uma conversar sobre essa questão da régua, né? E que o problema aqui no Brasil, da questão que é colocada, não é questão de racismo puro e simples. É uma outra questão que eu falei com o meu camarada, o jornalista João Teixeira, que eu tenho uma tese, que depois a gente vai conversar sobre isso, hoje, né? Que é a obra da escravidão no Brasil, que é a pós-escravidão, que é em função daquilo que eu coloquei, que foi relegado a um plano, né? Lá atrás. O que aconteceu nos Estados Unidos não aconteceu aqui no Brasil. Não aconteceu, exatamente, não aconteceu. E por que isso não aconteceu? Porque ainda ficou uma condição tão ruim. Porque existe uma obra, e nessa obra é que está o equívoco, né? E que ainda não foi clareado para as pessoas, né? Ou seja, as pessoas não têm isso muito claro, fica num outro plano. O MM tem uma proposta também do que? No Brasil comprar. Eu vou dar uma proposta minha que nós vamos levar para isso aqui. O Brasil, ele tem toda a sua faixa no oceano. Qual é o oceano dele? Atlântico. Atlântico. Toda a faixa do Brasil é o oceano Atlântico, né? Os grandes povos estão referenciados onde? Do grande dominador. Oceano Pacífico. Nós não temos uma saída direta para o Oceano Pacífico. O brasileiro teve uma oportunidade de fazer, que era ter tomado na guerra alguns pedaços de terra, não fez isso no tempo certo. Hoje não dá para fazer mais na guerra, certo? Mas eu seria a favor que tivesse feito lá atrás, tomado uma parte, cruel, né, o que eu estou falando, né? Mas tomado e ter feito uma parte do Brasil, uma faixa para o Brasil ter escoador lá no Pacífico. Eu entendo, nós vamos colocar também no nosso livro para frente, porque essas propostas todas que nós temos, nós estamos registrando nos livros e vamos levar para os deputados que nós temos relacionamento para propor. Entendo que o Brasil deveria fazer negociação com Bolívia, ou com Peru, aqueles países que têm a faixa do outro lado do Pacífico, e fazer um corte, comprar uma determinada área de fora a fora do Brasil, aqui pelo Amazonas, aquela região, de fora a fora ter o Oceano Pacífico. Por exemplo, 10 quilômetros de espessura, né? Até a faixa do Oceano Pacífico, para nós termos que agora também parece estar fazendo um país, não sei qual é isso aqui, uma estrada que eles estão fazendo, comum, né, em parceria, mas eu sou mais a favor de fazer o que está aí, uma visão imperialista talvez, né? Que os Estados Unidos comprou algum, por exemplo, Alasca da Rússia, né, da União Soviética. Então, eu acho que nós deveríamos propor que o Brasil comprasse uma faixa de 10 quilômetros para atingir até o Oceano Pacífico. Por quê? Isso. Porque nós teríamos a nossa faixa litorânea do Pacífico e o transporte, a comercialização, o lado comercial nosso ia a 1000 por hora. Parece uma coisa de maluco, mas se outros países fizeram, por que nós não podemos fazer também? E aí, o período da guerra, que é tomar na forçada, não dá mais, não deu, não fizeram, os nossos antepassados cochilaram, né? E aí nós podíamos estar metendo o pau neles agora. Pô, nem fala do Acre, né? Pô, os caras foram lá, compraram o Acre, né? Fizeram certo, devia ter comprado mais ainda, né?